Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web, hoje com a lição de número 2, intitulada O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Saudamos também a todos vocês com a preciosa paz do Senhor Jesus, felizes por esse trimestre que ainda está se iniciando e que tenho certeza será mais uma vez oportunidade de bênção e de crescimento espiritual para todos nós. Como dissemos, este trimestre estaremos estudando os livros, o primeiro e segundo livros dos reis de Israel, né? Que se classificam ali como livros históricos. E aí é muito importante, por exemplo, a utilização de comentários bíblicos, como esse muito conhecido do Donald Wiseman, que trata de ambos os livros dos reis, né? São comentários exegéticos, hermenêuticos, que trazem informações culturais, políticas, geográficas e também, principalmente, gramaticais, que podem auxiliar bastante você, professor, no desenvolvimento da sua aula. Em relação à lição de número 2, uma lição rica, um conteúdo muito bem elaborado, nós podemos desenvolver diversas informações que são salutares, basilares. São informações que não podem deixar de ser faladas aí na aula, atentando ao objetivo geral da lição, que é ressaltar a importância de ouvir bons conselhos. E o X da questão, né, o âmago da questão da divisão ou da cisão dos reinos de Israel em Reino do Norte e Reino do Sul foi justamente a não escuta, o não dar ouvidos ao conselho dos sábios. Nós sabemos que a Bíblia diz que na multidão dos conselhos está a sabedoria. Então, quando nós ouvimos alguém mais maduro, mais experiente, a possibilidade de erro é praticamente nula, ou podemos dizer até mínima. E aqui nós temos, querido professor, a explicação inicial do porquê as tribos de Israel se dividiram em dois reinos. Você, professor, pode e deve utilizar infográficos, diagramas, que tem variados aí na internet. Nós estamos disponibilizando um, que podem lhe auxiliar como linha do tempo, como cronologia, para você mostrar aos alunos como se deu a divisão e como se ramificou agora o reinado. E aí você vai ter, na linha do tempo, apresentando quais foram aqueles reis do Reino do Sul e quais foram aqueles reis do Reino do Norte, e isso mostrando aí uma equivalência de tempo entre ambos. São materiais importantes, que são visuais, e que quando você fica falando, principalmente quando se trata de uma linha do tempo, já é complicado. Imagine duas linhas do tempo paralela, porque enquanto um estava reinando num reino, o outro estava reinando no outro. Então, esses mapas, esses gráficos são importantíssimos porque facilitam para que a gente consiga desenvolver a construção do pensamento e, principalmente, se pontuar na linha do tempo. Então, nós disponibilizamos essa, mas você pode, evidentemente, deve ter aí acesso a tantas outras que podem também ser utilizadas. Uma coisa importante, então, para iniciar a lição é situar no tempo aí, na morte de Salomão. Nós já temos a lição aí pontuando isso já na introdução, ocorrida em 931 a.C. Então, com a morte de Salomão, nós vamos ter aí o início da divisão do povo de Israel em dois reinos. Salomão foi o último rei que reinou de maneira unificada. E aí, de maneira histórica, vai ser apresentado quais foram as principais causas desta divisão. Nós vimos que o reino de Salomão foi um reino de paz, de prosperidade, um reino de avanço nas fronteiras e também de boas relações diplomáticas e acúmulo de bens e de propriedades. Então, foi um reino estável. No entanto, para manter essa estabilidade, o rei Salomão taxava impostos, né? Delimitava taxas que o povo deveria pagar. Nós sabemos que havia, por parte do povo, uma fidelidade ao reino de Salomão. Nós sabemos que também havia grupo de pessoas que reclamavam, que evidentemente se indispunham, mas pagavam, e havia um outro grupo fiel que pagava, que fazia aquilo que lhe era ordenado. E aqui nós temos na lição isso muito bem explicado. Nós sabemos que toda a população pagava esses impostos, mas que o pessoal do sul ali, eles faziam parte muito mais ativo do governo, né? Como nos diz aí o subponto 2
do primeiro ponto da lição, onde nós vimos que as tribos de Judá que ficavam ao sul de Israel participavam ativamente do governo e faziam parte da corte. Então, para o povo do sul, havia uma assimilação melhor dessas altas taxas, haja vista que eles eram mais envolvidos nos assuntos palacianos, nos assuntos políticos ao lado do rei Salomão. Com o crescimento do reino, ele vai designar Jeroboão para estar comandando ali o reino do norte, né? As tribos do norte, melhor falando. Jeroboão foi delegado, foi comissionado para exercer aquela liderança. Quando Roboão vai assumir através, a partir da morte de Salomão, ele vai ser recepcionado com uma demanda. O povo vai lhe procurar dizendo assim, olha, aproveitando que está mudando aí a liderança, aproveitando que está mudando aí o governo, por que para ganhar o povo você não tira o peso que o seu pai deixou para nós? Esse peso eram não só os impostos, isso tem que ficar claro, mas também o trabalho braçal forçado, né? Assim também como um alistamento militar. E esse trabalho forçado, principalmente para manter as construções, para manter as edificações que destacavam-se naquele reinado. Então, isso deixava o povo muito inquieto. Eles vão apresentar essa demanda para o jovem rei Roboão. Jovem, embora ele tivesse 41 anos, mas numa cosmovisão judaica, o homem nessa idade ainda é considerado jovem, não é? Pois nós sabemos que o judeu, o hebreu, destacava a idade, o avanço da idade como sinal de maturidade. É por isso que um conselho de anciãos vai trazer para Roboão uma ideia um pouco diferente daquela demanda apresentada pela população. E aí é muito lindo isso, porque está na leitura bíblica e você, professor, deve destacar isso. É importante chamar a atenção que o conselho de um ancião era algo muito respeitado no contexto da história da Bíblia Sagrada. Lá em Êxodo, capítulo 12, e o versículo de número 21, Moisés chama todos os anciãos de Israel e diz, escolhei e tomais vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Isso no episódio da instituição da primeira Páscoa. É um dos primeiros momentos na Bíblia onde multidão de ancião é convocada para receber uma tarefa, pois se confiava na posição que aqueles homens iam tomar. Como esses cordeiros não podiam ter mácula, como aqueles cordeiros não podiam ter defeito, Moisés não podia dar essa tarefa a qualquer pessoa. Então ele vai chamar os anciãos para que eles designem os cordeiros, para que eles escolham os cordeiros que seriam os elementos de culto, para que as suas famílias pudessem ser aceitas por Deus e receber, evidentemente, o livramento. Então veja que havia uma confiança naquilo que os anciãos faziam. E ao longo das Escrituras nós vamos observar que a palavra de um ancião tinha o seu peso, tinha a sua validade e a sua relevância. Então, quando eles se reúnem com Jeroboão, eles vão dar uma orientação para ele. No versículo aí de número 4, nós vamos ver que o povo diz, olha, teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs e nós te serviremos. E aí Roboão, no versículo 6, vai perguntar aos anciãos, e aí, o que é que vocês acham disso? Observe que essa pergunta dele, essa consulta, de maneira aparentemente inicial, demonstra humildade, mas nós vamos ver que não havia humildade, porque ele não deu ouvidos, ele não considerou, ele apenas escutou o que os anciãos falaram. E no verso de número 7 ele diz, olha, se hoje fores servo deste povo e o servires e falares com boas palavras, todos os dias serão teu servo, né? Se você fizer o que eles estão pedindo, se você agradá-los, se você conquistá-lo, esse povo vai lhe servir. Se você se inferiorizar, dando ouvidos à petição dele, né? Porque um monarca, um absoluto, um grande líder, dificilmente ele tende a ouvir o povo, porque isso demonstra uma aparente inferioridade. Na verdade, não é, de maneira alguma. Isso só reafirma a liderança e o texto bíblico nos mostra isso. Então, os anciãos tinham isso claro, vislumbravam um futuro a partir de uma atitude presente. Conquiste o povo, conquiste a confiança do povo, e esse povo vai lhe servir. Você vai ganhar a servidão do povo com facilidade. E uma servidão fiel, uma servidão que é consciente,
porque ela é banhada na gratidão. Mas ele deixou de lado o conselho dos anciãos, foi ouvir o conselho dos jovens, e os jovens disseram, não, se o teu pai era duro, tu tem que ser ainda mais duro, né? O verso 10, ele diz, olha, teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Usou aí um ditado popular da época para responder ao povo de maneira irônica. E aqui começa a ruína, aqui começa a divisão, aqui começa a cisão que vai perdurar por toda a vida histórica de Israel. Não é? Veja que uma decisão de um homem reverberou por séculos de história em toda uma nação. Então nós temos que ter muito cuidado com as decisões que tomamos. Elas devem ser sempre ponderadas, temperadas, equilibradas no fruto do Espírito, porque evidentemente pode trazer consequências até mesmo irreversíveis. E aí, queridos irmãos, você trazendo esse panorama inicial, vai situar o seu aluno e mostrar também a aplicação espiritual disso para nossas vidas. Pois os livros históricos estão ali, mas tem uma aplicação pessoal, uma aplicação teológica e uma aplicação espiritual devocional para a vida do cristão nos dias atuais. Então, o erro principal de Roboão foi não ouvir a voz da experiência. E aí dá ouvido aos maus conselheiros. No capítulo 12 do primeiro livro dos Reis e o versículo de número 13, isso vai ser reafirmado para o leitor das Escrituras Sagradas, quando nos diz que o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. Então, há aqui uma disparidade explícita entre o conselho dos anciãos e o conselho dos jovens. Isso não quer dizer que uma pessoa jovem não tenha sabedoria, que uma pessoa jovem não possa vir a tomar boas decisões. Mas, neste caso, o jovem Roboão, nos seus 40 anos de idade, deixou de ouvir aqueles que tinham uma palavra temperada, uma palavra equilibrada, para ouvir a voz da precipitação, a voz do orgulho e a voz, infelizmente, da prepotência. É isso que deve estar claro no desenvolvimento da lição. E aí você pode, mais uma vez, usar um mapa desses que estão presentes aí, até nas Bíblias, né, nas últimas páginas, quase toda a Bíblia tem, mostrando o reino do norte e o reino do sul. E aí, depois de apontar este ponto, você pode apresentar este mapa, tanto se tiver na sua Bíblia, ou levar ele impresso, ou reproduzir aí, se você tiver equipamento para isso, ou mesmo no celular, no notebook, para os seus alunos, e mostrar o efeito, a consequência dessa decisão de Roboão. Então, você pode fazer até um exercício citando quais são as 10 tribos do norte e quais são as 2 tribos do sul. Aí nós entramos no terceiro ponto da lição, que é um ponto que tem uma profundidade muito grande, né? Que agora vai apresentar o caso de Jeroboão. Veja que a lição não vai se aprofundar muito como foi o reinado de Roboão, pois essa divisão e esta quebra foi a principal marca do seu reinado. Mas agora o terceiro ponto vai desenvolver um pouco mais sobre o reinado de Jeroboão, que também, infelizmente, trouxe para o povo de Israel marcas ruins no seu reinado. E qual é a palavra-chave da marca ruim, negativa, que Jeroboão deixou? A palavra-chave é idolatria. E aí você pode relembrar o significado da palavra idolatria, já que ela não aparece na lição. Na síntese do tópico é dito que o pecado de idolatria foi o responsável pela derrocada de muitos reis na história de Israel. Vale chamar a atenção que não só Jeroboão cometeu esse pecado. Diversos outros reis vão exercer uma posição idólatra no controle, na sua liderança. E aí é por isso que a história dos reis de Israel é cheia de altos e baixos, porque um rei dava lugar à idolatria e outro vinha
para desfazer a idolatria e colocar Deus novamente no centro como o único que era digno de receber adoração. Aí depois vinha outro rei que novamente abria as portas para a idolatria. Então depois outro rei vinha e desfazia isso. E nesses altos e baixos, Deus foi trabalhando na vida do seu povo. A idolatria, de maneira geral, é quando nós destinamos a adoração, destinamos reverência, destinamos honra a qualquer outra coisa ou a qualquer outro ser que não o Senhor nosso Deus. E sabemos que Deus não divide o seu espaço de adoração, Deus não divide a sua glória com nenhum outro ser, nenhum outro objeto, nenhum outro fenômeno. Jeroboão, ele vai pertencer aí à tribo de Efraim, foi o primeiro rei do norte, e aí vai reinar por 22 anos, enquanto Roboão reina lá no sul. Jeroboão está responsável pelo norte, né? Inicialmente, ele foi ali submisso ao rei Salomão, só que aí teve uma profecia do profeta Aías que mostrou que Deus tinha algo na vida de Jeroboão para ele reinar mesmo. Isso gerou um ciúme de Salomão. Salomão até tentou matá-lo, como é bem descrito na lição, mas Jeroboão vai se refugiar no Egito e vai escapar, porque havia evidentemente um propósito de Deus para a vida dele. Quando houve a divisão das tribos, então Jeroboão foi intitulado rei. Ele era somente um chefe, um líder, né? um delegado, um comissionado, e agora ele vai se posicionado como rei das 10 tribos do norte. E a primeira coisa que ele vai fazer é estabelecer o seu trono em Siquém. Não é? Enquanto lá em Judá havia um trono, então no reino norte também haveria um trono. E agora ele vai ser localizado em Siquém. E aí, como o templo que Salomão construiu estava lá localizado nas tribos do sul, e o povo de Israel precisava cultuar, precisava entregar sua oferta a Deus, Jeroboão temeu que o povo descesse para cultuar em Jerusalém e de repente ficasse ali um vínculo e ele fosse perdendo a força, ele fosse perdendo espaço. Então ele vai fazer algo errado, algo que não foi ordenado por Deus, vai levantar 2 templos, vai levantar um templo em Betel e outro templo em Dan. E nós estamos colocando aí também um mapa para você localizar na sua aula e mostrar ao aluno. Não é? Betel ficava a 19 quilômetros de Jerusalém, né, ao sul, e Dan ficava ao norte. Dan, nós lembramos que era no extremo norte. Então ele vai ter aí 2 templos em posições intermediárias para que o povo não precisasse viajar até Jerusalém para cultuar. Porém, ele vai colocar como elemento de culto nesses templos bezerros de ouro, que já haviam sido abominados por Deus no episódio da idolatria lá do deserto. Então, aí começa o pecado de idolatria com 2 santuários, com elementos, com objetos, onde as pessoas iriam prestar o seu culto, né? E aí essa atitude idólatra vai resultar em castigo divino sobre a vida e o reinado de Jeroboão. Amém, irmãos? Então, é importante chamar a atenção de que não foi só o fato dele ter aberto outros ambientes de culto, mas aquilo que ele colocou ali para roubar a cena, não é? Aquilo que ele colocou ali para desvirtuar o ambiente de adoração. Talvez, se ele tivesse erigido um ambiente de adoração, mas aquele ambiente fosse um ambiente genuinamente monoteísta, ou seja, apenas Deus fosse adorado, não podemos afirmar com tanta categoria, mas possivelmente Deus não iria trazer nenhum peso, pois de fato ele estaria sendo adorado. Mas como foi um ato idólatra, pois ali haviam estátuas, haviam objetos que Deus nunca autorizou, nem mesmo representação do próprio Deus poderia ser feita, quanto mais de qualquer outra entidade, qualquer outro ser. Então, isso aí culminou em um grave pecado e trouxe gravíssimas consequências. Esse comentário que eu tenho em mãos do primeiro livro dos Reis nos diz que o pecado de Jeroboão e seu modo de vida foi 20 outras vezes referido no livro dos Reis. Observe que o seu modo de vida pecaminoso vai ser constantemente denunciado ao longo desse livro histórico. O autor do livro mostra constantemente o pecado de Jeroboão. Por quê? Porque ele também vai registrar a maldição que sobrevém no seu reinado, não é? O castigo divino que sobrevém no seu reinado. E isso está aí no primeiro livro dos Reis, capítulo 14,
do versículo 7 ao 14. Então, quando você pega esse capítulo 14, né, quando Aías profetiza a ruína de Jeroboão, e aí do versículo 7 ao 14, não é? E você começa a ler, pode parecer assim, meu Deus, quão fortes são essas palavras. Por exemplo, no versículo 11, quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Né? O verso de número 10, o Senhor diz, trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem até o menino, tanto escravo como livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que tudo se acabe. E quando você lê isso, pode dizer, nossa, quão severo foi esse juízo divino. Mas é por isso que é denunciado constantemente no livro a causa disso daqui. Jeroboão acendeu a ira de Deus porque ele tirou Deus do lugar central de culto. E além disso, ao longo desses textos bíblicos, ao longo dos capítulos do livro dos reis, o autor sagrado vai mostrar quais foram os seus erros, que não foi só levantar aqueles templos, mas cisão da unidade do povo de Deus, tanto física quanto espiritualmente, pois Deus não tinha ordenado que ele levantasse aqueles ambientes de culto, né? O ambiente de culto era em Jerusalém, mas ele, por ganância, por orgulho, com medo de dividir o povo, terminou verdadeiramente dividindo, né? Veja que coisa irônica. Ele fez algo para manter uma unidade, mas que na verdade aumentou ainda mais a divisão. Criou ídolos feitos por homem para serem cultuados como deuses nacionais, porque aqueles templos eram templos centrais, nacionais, né? Todo o povo ali do Reino do Norte iria cultuar, ia visualizar aqueles ídolos. Intensificação da função dos santuários israelitas sobre os altos, que vai se tornar um problema sério na nação, aqueles ambientes onde se vão colocar ídolos e as pessoas agora, cada um vai ter o seu ambiente de culto, vai pulverizar esse ambiente de culto, né? Esses santuários clandestinos, vai ser uma problemática muito séria em muitos reinados. Desvio do culto devido ao Senhor, onde sua presença era comprovada e declarada lá em Jerusalém. Então ele vai também causar uma pulverização da identidade religiosa do povo de Deus e possivelmente também vai tomar sobre si função de sacerdote. Você pode ver isso no segundo livro das Crônicas, capítulo 26, do versículo 16 ao 21. Vai introduzir sacerdotes não levíticos no ambiente de culto, porque é outro problema grave. Ele vai designar o sacerdócio para pessoas que não eram da linhagem chamada por Deus, da linhagem levítica. Isso vai ocasionar uma evasão dos sacerdotes verdadeiros. Os sacerdotes da linhagem vão olhar para aquilo, não vão aceitar e vão se retirar da sua tarefa, e vai introduzir também sacerdotes provenientes da matriz cananeia. Possivelmente ele teve que suprir essa evasão, suprir essa lacuna pegando sacerdotes estrangeiros. Você vai ver isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 13, no versículo 33 e 34. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes, dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos. A quem queria, lhe enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. E isso foi a causa de pecado, a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Então quem destruiu a casa de Jeroboão não foi Deus, foi o próprio Jeroboão com essa sua atitude medonha. Veja que de qualquer pessoa ele levantava alguém para ser sacerdote, e há uma inferência, né, o texto bíblico não diz, mas há uma inferência nas entrelinhas de que possivelmente até sacerdotes cananeus ele utilizou para o seu ambiente de culto. E também a reorganização das festas e do calendário religioso, quando ele antecipou a festa dos tabernáculos para ser celebrada um mês antes da que era celebrada lá em Jerusalém, rivalizando. Para que o povo não precisasse viajar, ele fez uma festa própria lá para que o povo ficasse na sua terra, quando Deus não lhe ordenou mudar o calendário das santas convocações, o calendário das festas religiosas que deviam ser seguidos de acordo com a lei mosaica. Então, veja que Jeroboão, ele foi muito além do que ele devia. Ele fez coisas
inimagináveis. E aí a lição vai nos mostrar, como conclusão, que enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Veneração ao poder, veneração ao dinheiro, veneração à ganância, à avareza, à afirmação de um status, né, que não era materializado em objetos, como foi a de Jeroboão, mas que trouxe também danos severos e, infelizmente, irreversíveis, né? Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. E eu acho interessante que o comentarista diz que o ídolo de Roboão era ele mesmo, era a sua própria vontade. Os ídolos de Jeroboão eram bezerros dentro de templos que ele levantou sem autorização divina. E o líder, ou melhor, o ídolo de Roboão era o seu próprio ego. Então, às vezes, fica uma mensagem também para nós hoje, porque às vezes alguém olha assim e diz, aqui nós não temos santo de barro, mas às vezes somos idólatras tanto quanto, porque colocamos coisas ou pessoas no lugar que é de Deus. E essa lição 2 deixa uma aplicação tremenda para as nossas vidas. Interessante, veja que mesmo Deus prometendo algo para Jeroboão, não é? Mesmo assim, ele errou, porque Aías profetizou para ele no capítulo 11 e no versículo de número 38, dizendo, e há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Veja que Deus falou isso para Jeroboão. Não é uma profecia tremenda. Então, Deus pode ter uma chamada na vida de uma pessoa e ela via se perder, porque Deus nos deu livre-arbítrio. A soberania divina nos propõe um caminho, mas Deus nos deixa livre para escolhermos se vamos alcançá-lo, se vamos trilhá-lo ou não. Jeroboão foi alguém chamado por Deus, mas se perdeu no meio do caminho. Que possamos vigiar, que possamos ser crente e que possamos na nossa vida, adorar tão somente ao Senhor, o nosso Deus. Que Ele seja a nossa única razão de viver. A verdade prática diz que os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Peçamos a Deus sabedoria e peçamos a Deus uma vida consagrada, que destina toda a nossa adoração, todo o nosso ser e todo o nosso louvor, tão somente a Ele. O textuário diz que muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19 e 21. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.